Amados irmãos e caríssimos amigos visitantes, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, esperança nossa. Obrigado, reverendo Itamar, pelo privilégio de, neste primeiro domingo do ano, nesta primeira manhã de domingo, poder dirigir-me ao povo de Deus para ministrar-lhe, por graça do Espírito Santo, a palavra norteadora para todos nós. Certamente o presidente da nossa junta diaconal, o diácono Admilson Costa, com quem falei no decorrer do fim da semana, deve ter contatado os nossos irmãos diáconos para uma reunião logo após a escola dominical, lá na sala do conselho. Com sua permissão, reverendo. E assim esperamos a presença dos irmãos diáconos todos, porque temos algo a lhes passar e a lhes falar. Mas agora, amados, abramos a palavra do Senhor no livro do Eclesiastes, no capítulo 9, para lermos o versículo 10. E após esta leitura, eu peço aos amados irmãos a gentileza de manter a sua Bíblia aberta no texto, porque passo a passo nós vamos precisar de nos reportar ao texto. Apenas o versículo 10 de Eclesiastes 9, que diz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem planos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Que o Santo Espírito de Deus, que dos céus inspirou esta palavra, a aplique com poder e graça ao nosso coração. Curvemos a fronte e oremos em silêncio. Deus bendito e nosso Pai celeste, muito obrigado porque nos deste a Tua palavra como instrumento norteador para todos os aspectos da nossa vida. E agora, quando lemos uma porção dela, pedimos-te, Senhor, que no poder do Teu Espírito Santo nos fales à mente e ao coração. Fala, Deus, meu Senhor, toca-nos com o fogo do altar. Fala, Deus, meu Senhor, eis-nos prontos ao Teu mandar, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Diretrizes para o sucesso. Diretrizes, orientações para o sucesso. Meus irmãos, Deus, ao nos criar, tinha, como tem ainda, o propósito de que em tudo nós fôssemos bem-sucedidos.
Qual é o pai? Qual a mãe que vê nascer o seu filho e o cria com desvelo, com interesse, não quer vê-lo crescer em todas as dimensões da vida? Não quer vê-lo próspero em toda a sua caminhada? Se é assim conosco, muito mais com Deus. E com este propósito santo, Ele nos deu a sua palavra, a Bíblia Sagrada, livro diferente, único em seu conteúdo, único em seus objetivos, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E ao fazê-lo, o propósito de Deus era que, através deste livro, a humanidade tivesse diretrizes seguras para caminhar vitoriosamente. E, na verdade, quem ama, quem obedece, quem pauta a sua vida pelos ditames gloriosos e benditos deste livro, só é bem-sucedido. Não é assim que nos ensina o Salmo 1? Bem-aventurado o varão. E aí vem uma série de negativas, que não anda assim, mas que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Será bem-sucedido. Este é o propósito de Deus. Meus irmãos, estamos iniciando um novo ano e há sempre aquela mística expectativa de que algo melhor vai nos acontecer. E é bom que alimentemos sempre este pensamento, porque Deus está interessado em nosso crescimento espiritual e, por via de consequência, está interessado em todos os aspectos de nossa vida, marcados pela bênção dele e, consequentemente, pelas vitórias que ele nos dá. O texto que nós lemos tem um caráter norteador, de maneira muito simples e, ao mesmo tempo, profunda. O escritor parece até dirigir-se, já no Antigo Testamento, por aquilo que, mais tarde, os seminários, as faculdades de teologia chamariam de homilética presbiteriana. A homilética é a ciência do discurso, da organização da palavra, do ensino, do discurso, da estruturação do sermão, por exemplo. E a homilética presbiteriana prima por estruturar o discurso, o sermão, a palestra em 3 pontos fundamentais, tendo introdução, começo, meio, os 3 pontos, e fim, a conclusão. E o escritor sagrado, no texto, renteia a esta formulação didática, a maneira de apresentar o seu pensamento e o seu ensino. Daí porque o nosso tema, diretrizes para o sucesso. Vejamos quais são elas. O versículo 10 está gramaticalmente estruturado em 3 orações.
cada uma regida pelo seu verbo. A primeira oração diz: tudo quanto te vier à mão para fazer. Esta é a primeira diretriz, dando-nos a consciência, passando-nos a percepção de que algo está ao nosso alcance, em nossas mãos, sob os nossos olhos, para nós, e não outros, fazermos, para nós fazermos tudo. Aqui tem uma multiplicidade de possibilidades. Tudo que te vier à mão para fazer. Cuidar de um enfermo, dar banho numa criança, ajudar um cego a atravessar a rua, tudo quanto te vier à mão para fazer. Isso nos ensina a possibilidade de sermos úteis, tendo alguma coisa para fazer. Nada mais triste do que uma vida vazia, sem propósito, sem objetivo, sem nada para fazer. Nada mais lamentável do que alguém passar dia e noite, noite e dia, sem nada fazer de útil e de bom para si mesmo e para o seu próximo. Voltaire, o famoso filósofo, enciclopedista francês, num dos seus livros diz que ele preferia morrer a viver inutilmente um dia. Não sei quão útil foi a vida de Voltaire todos os dias, mas isto faz sentido. É preferível morrer do que viver inutilmente um dia. Meus irmãos, a primeira frase estabelece a necessidade de vermos, de percebermos uma oportunidade que esteja diante de nós e de valorizá-la, perceber esta oportunidade, valorizá-la e nos entregarmos à sua execução. Há alguma coisa para ser feita. Tudo quanto te vier à mão para fazer. Isso significa, eu e você, nós temos a oportunidade de fazer algo bom, para a glória de Deus, sobretudo, e para o bem do nosso semelhante. Contam os biógrafos de Miguel Ângelo, o mais famoso artista, escultor, dizem alguns até, da humanidade, que um dia, andando ele nas proximidades de Roma, viu um grande bloco de mármore abandonado lá. E olhando para aquele bloco de mármore, ele disse: vejo um anjo naquele bloco grotesco de mármore abandonado. Mandou levá-lo para o seu ateliê e trabalhou naquele bloco de mármore, produzindo uma das esculturas mais encantadoras da história da arte italiana. Miguel Ângelo produziu o anjo. Ele viu alguma coisa para ser feita. Ele teve a percepção e entregou-se à
aquela tarefa com toda dedicação. Então, meu irmão, minha irmã, nós vamos ter, para a glória do Senhor Jesus, muitas oportunidades no decorrer deste ano. Aqui na igreja, na escola dominical, no presbitério, senhor reverendo, como secretário presbiterial do trabalho feminino, eu lhe agradeço a oportunidade e já começamos a nos reunir com a diretoria da federação para vermos além aquilo que há de ser feito para o crescimento do trabalho presbiteriano no tocante às senhoras de várias igrejas. É preciso ter olhos para ver e cabeça para aproveitar a oportunidade. Há alguma coisa para ser feito. Há trabalho certo para ti, cristão. Está escrito num dos nossos hinos, não é, Regina? Há trabalho certo para ti. Não é para o outro, é para mim, é para você. Há trabalho certo. Tudo que te vier às mãos para fazer. Há alguma coisa que Deus coloca em nossas mãos para que nós façamos. A primeira diretriz, portanto, é o reconhecimento desta realidade. Há alguma coisa para ser feita e eu preciso descobrir o que é que eu devo fazer. Mas a segunda diretriz, a segunda observação, está na segunda frase do versículo. A igreja pode ler para mim, por favor, a segunda frase. Faze-o. Isso. Esta é a segunda diretriz. A primeira é reconhecer que existe alguma coisa para ser feita e que eu devo fazer, que me diz respeito no que tange à sua realização. Mas a segunda orientação, a segunda diretriz, é a maneira como devo fazer. Tudo que te vier às mãos para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Isto quer dizer empenhar-se no fazer. Temos de nos empenhar, corpo e alma, todas as energias mentais, espirituais, físicas, postas na execução dessa tarefa. Há uma palavra dura lá do profeta Jeremias, quando se referindo à obra de Deus, ao trabalho da igreja, ao trabalho do reino, feito de uma maneira relaxada. Diz lá o profeta, maldito, olha lá, maldito, aquele também funciona para aquela, que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Olha que palavra dura. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Todas as vezes que eu tenho de pregar um sermão, fazer uma palestra, eu me tranco no meu escritório, dobro os meus joelhos diante de Deus e procuro fazer o melhor no estudo, na elaboração. E às vezes a dona Aldira me recrimina,
dizendo, mas isso você já sabe fazer tanto, por que é que tem que tomar tempo? Por que é que tem que se preocupar? É uma coisa que você já faz há tantos anos. Sim, meus irmãos, é verdade. Pela graça do Senhor, eu prego o Evangelho desde os meus tempos de estudante lá em Jequié, no curso de ginásio. Houve uma época em que a congregação, sem pastor, me fez ser, pela graça, presidente da mocidade, professor da escola dominical, pregador da noite e visitador dos crentes. Eu era um mini pastor sem as credenciais necessárias, mas, desde então, o Senhor me tem concedido a graça, mas nunca eu fui para o púlpito, para a classe, de uma maneira assim displicente, relaxada, a não ser quando, uma vez ou duas, o que aconteceu também com o reverendo Itamar. Um dirigente pouco sensato, tendo-me ao lado dele no púlpito, sem nada me dizer, agora, irmãos, vamos ouvir a mensagem do Senhor pelo nosso pregador, e aponta para mim. O que fazer? Eu não podia dizer, irmãos, ele não me falou nada. Ia ficar muito mal. E abri uma questão ali. Peguei a minha Bíblia, levantei-me e cheguei ao púlpito e disse ao povo, meus irmãos, por gentileza, curvem a cabeça, fechem os seus olhos, orem aí. E os irmãos fizeram isso e eu fiquei folheando a Bíblia enquanto eles oravam. Não é esta maneira certa de se fazer as coisas. Quando fui professor no Seminário Presbiteriano do Norte e no Seminário Presbiteriano do Sul, em Campinas, eu insistia em dizer aos meus alunos, que eram os concluintes, a minha classe era dos concluintes, e eu insistia com eles, jovens, ministrar a palavra de Deus é coisa séria, pastorear o rebanho de Deus é coisa séria, e vocês não podem fazer corpo mole, porque, dizia eu para eles, se há uma atividade na qual o indivíduo com pouca preocupação de honestidade pode enrolar, é aqui, é você como pastor. Você não tem ponto para assinar, você não tem um gerente para cobrar-lhe o tempo, a realização, a tarefa, você é dono do seu tempo, você é dono, humanamente falando, da sua atividade, e por este motivo você pode ser levado à tentação de enrolar, de ludibriar a expectativa do seu rebanho e da sua gente. E aí lia com eles Isaías 48:10. Isaías não, Jeremias 48:10. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, fraudulentamente. O nosso filho Neander, antes de concluir o seu curso de engenheiro agrônomo lá em Minas Gerais, ele passou uma temporada em Israel.
e aquela temporada que ele passou em Israel o enriqueceu muito, deu-lhe largueza de visão, deu-lhe experiências profundas. E ao voltar, ele me disse: pai, eu passei a admirar muito o povo judeu. Fiquei impressionado com a garra daquela gente no fazer as coisas. Eles fazem aquilo com muita garra. Tudo o que eles fazem com muito empenho. E eu lhe disse: sim, não é apenas pela tradição histórica daquele povo, mas é também até por necessidade de sobrevivência. Lá em Israel, meus irmãos, da primeira vez em que estive, tomei conhecimento de que meninas de 14 anos de idade são treinadas e sabem atirar de metralhadora. Por que isso? Porque eles estão cercados de inimigos, não sabem a hora em que a casa deles pode ser invadida por um grupo, 1, 2, 4 ou 10 inimigos para matá-los, saquear-lhes os bens. Menina de 14 anos sabem atirar de metralhadora. É a garra, é o empenho de fazer o melhor para a sua sobrevivência, para a sobrevivência dos seus, enfim, para o seu trabalho. E é por isso que muitos dos benefícios que a humanidade recebeu resultou do empenho daquela gente que faz tudo com muita garra. As mães aqui, as enfermeiras e os médicos sabem o valor importante da vacina Sabin. Resultado da garra, do trabalho, da pesquisa de um homem, de um cientista, de um judeu que tinha na alma a crepitar-lhe o sonho de ajudar a salvar a infância do mundo. Tudo que te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Você quer ter sucesso no seu emprego, no seu trabalho? Trabalhe com garra, faça o seu melhor. Deus me deu a graça de ser menino pobre. Isso é graça? É favor? É. Porque assim me fez crescer no amor ao trabalho, na seriedade do cumprimento das minhas tarefas, fossem elas quais fossem. Tive o meu primeiro emprego numa loja de sapatos e eu entrava naquela loja cedo, era o primeiro a entrar e o último a sair. Eu me dedicava com empenho, não apenas a atender bem a clientela, os fregueses que ali chegavam, mas para manter a boa ordem da loja e fazer tudo que eu podia fazer da melhor forma possível. E o resultado disso foi que Deus, na sua graça, me fez ser o gerente daquela loja.
e de outra, porque a loja cresceu. E eu fui feito gerente das 3 lojas. Por quê? Porque eles viam a seriedade com que o trabalho era feito, a garra com que era desempenhada cada uma daquelas funções. Tudo que te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. O teu patrão, o teu chefe, eles vão perceber a maneira como tu trabalhas, tu realizas, tu te empenhas no cumprimento das tarefas. Estão lembrados daquela parábola de Jesus dos talentos? Foram distribuídos talentos. 5 para um servo, 2 para o outro, 1 para o outro. O patrão foi embora. Ao voltar, chamou-os para a prestação de contas. O que recebera 5, lhe trouxe 10. Senhor, está aqui. Tu me deste 5 talentos. E eu granjeei mais 5. São 10. O outro, Senhor, tu me deste 2 talentos. E eu granjeei mais 2. Estão aqui 4. Aí veio o terceiro. Senhor, tu me deste 1 talento. Mas, sabendo eu que tu és homem duro, que ceifas onde não semeaste, que recolhes onde não espalhaste. Eu tive medo, enrolei o teu talento, guardei, está aqui o que é teu. Insolente, preguiçoso, mau. Aliás, Jesus disse isso, mau e negligente servo. Lançai-o nas trevas exteriores, tirai-lhe o talento e dai-o àquele que tem 10, porque ao que tem, mais lhe será acrescentado, e ao que não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. Questão de garra, de empenho, de amor ao que vai fazer, fazer com amor, fazer com dedicação, fazer com garra. Tudo que te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Como é que nós adoramos ao Senhor? Como é que nós cultuamos ao Senhor? Como é que nós cantamos aqui? Como é que os nossos ouvidos se aguçam para ouvir a mensagem do Senhor? De que maneira nos comportamos no santuário de Deus? Faze-o conforme as tuas forças. Uma coisa que me impressiona na vida de Neemias, o grande reformador de Israel, quando ele vai para Jerusalém, saindo da Pérsia, da Babilônia, para reconstruir os muros de Jerusalém, outrora destruídos pelas tropas de Nabucodonosor. Neemias arregimenta um grupo de homens e dá àqueles homens uma consciência, passa para eles o fervor, o entusiasmo, a alegria de participar daquela obra de tal maneira que aqueles homens trabalham dia e noite. E trabalhavam da seguinte forma: numa mão traziam a colher de pedreiro, na outra mão a espada,
porque estavam cercados de inimigos que não queriam o êxito daquela construção, da restauração dos muros de Jerusalém. E aqueles homens trabalhavam dia e noite, não se cansavam, não reclamavam, ao contrário, empenhavam-se com galhardia, com entusiasmo naquela tarefa tão desafiadora. Meus irmãos, é a isso que a Bíblia nos ensina. Tudo que te vier às mãos para fazer, faze-o conforme as tuas forças. A pergunta é: estamos servindo a Deus com as forças que Ele nos dá? Estamos investindo na obra de Deus o melhor do que podemos? Meus irmãos, é preferível ser gasto pelo trabalho do que sermos consumidos pela ferrugem. Como estamos nos comportando diante da obra de Deus? Estamos dando o melhor, como diz o poeta, dá teu melhor para o mestre. Estamos dando. O Senhor me deu a graça de fazer com Ele um pacto, de servi-lo com dedicação e amor até o último dia da minha vida. Faleceu há pouco tempo um dos homens mais ilustres do ministério presbiteriano, o reverendo Antônio Elias, um avivalista, um homem de Deus. Ele já estava com 89 anos, quando alguém lhe perguntou: reverendo, quando é que o senhor vai parar de pregar? Ele disse: quando eu começar a ficar velho. 89 anos. Quando eu começar a ficar velho, aí eu vou parar. É assim, meus irmãos, que deveremos agir em relação à obra de Deus, ao trabalho de Deus, pelo muito que Ele tem feito por nós, pelo muito que ainda vai fazer. Mas vamos terminar, já estou longe demais. A terceira e última diretriz para o sucesso. Repetindo o texto. Os irmãos me ajudem nesta repetição. Tudo quanto te vier à mão para fazer, isso. Por quê? Que coisa boa. Primeiro, nós temos a diretriz, a orientação de perceber a oportunidade de ser útil, de fazer algo para a glória de Deus e para o bem do nosso próximo. A segunda diretriz é a maneira como fazer isso, empenhando-nos de todo o nosso coração, investindo todo o nosso ser naquilo que temos de fazer. Mas a terceira e última direção do texto é o quando fazer. O quando, o tempo, a hora de fazer. Faze-o conforme as tuas forças, porque, e aí entra uma cláusula gramatical explicativa, porque no além,
para onde tu vais, não há obra, nem ciência, nem sabedoria alguma. Porque após a morte, nada mais poderás fazer. Meus irmãos, há um tempo para se fazer alguma coisa. Passado esse tempo, não dá mais. A língua grega, língua na qual o Novo Testamento foi escrito, tem duas palavras para tempo. A língua portuguesa traduz tempo, tempo só, tempo. Mas no grego, as duas palavras têm significações diversas. A primeira palavra é cronos. É a contagem linear do tempo. Os minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, séculos, milênios. É o cronos, que nos dá cronologia, medida do tempo. E a outra palavra grega, também para tempo, é o kairos, com a diferença de que kairos é o tempo oportuno para se fazer alguma coisa. O kairos é a oportunidade dentro do cronos. É o tempo oportuno para se fazer alguma coisa. E alguém disse que de todas as palavras da língua e da pena, estas são as mais tristes. Isso poderia ter sido feito. Isso poderia ter sido feito, e não foi, e não se fez. E o tempo passou, e a oportunidade se perdeu, e não se fez. E o amigo morreu, e nós não o evangelizamos. E o parente morreu, e nós não fomos instrumentos do Espírito para levá-lo a Cristo. O kairos é o tempo oportuno para se fazer alguma coisa. E de uma maneira jacobina, meu caro reverendo Itamar, como o senhor agora não pode controlar a minha palavra, eu vou aproveitar para vender o meu peixe. O kairos, para a igreja, para os irmãos, para os amigos, solidários comigo, se juntarem e glorificar o Senhor, exaltando por 50 anos de ordenação ministerial que Ele me faz completar este mês, é agora, no dia 22. É o seu kairos, é a sua oportunidade. Vai ser uma terça-feira, dia de trabalho, dia de cansaço, dia de correria, de trânsito pesado, mas é o kairos. É a oportunidade de a igreja se juntar aqui para conosco exaltarmos a majestade santa. Por que terça-feira? Perguntou-me alguém, e não no domingo. O dia 22 de janeiro de 1963, você já era nascido? Quando o presbitério de Itabuna me ordenou ministro da palavra na igreja presbiteriana de Canavieiras,
foi numa terça-feira. E 50 anos depois, vai ser numa terça-feira. E é por isso que a igreja agora está sendo convidada pelo seu velho pastor, amigo, companheiro, para se juntar, como Israel fazia antigamente, como um só homem. Todos, como um só homem, como uma só mulher, aqui, para dizer ao Senhor: muito obrigado, Senhor, porque desse ao teu servo a graça de 50 anos, ministrando a tua palavra, levando vidas a Jesus, sendo instrumento para a transformação, para a salvação de muitas pessoas, que, aliás, eu nem conheço nem a metade. O reverendo Josafá Vasconcelos, num sepultamento aí que nós fizemos, e ele estava presente, ele veio de Goiânia e me disse: reverendo, eu lhe trago o abraço do presbítero fulano de tal, lá em Goiânia. Eu disse: mas eu não conheço esse presbítero. É provável que o senhor não conheça, mas ele lhe manda um abraço e me diz que se converteu a Jesus numa pregação sua, lá na primeira igreja de Governador Valadares. Ele era um homem do mundo, achegou-se a Jesus, ouviu a palavra e hoje é presbítero daquela igreja. Meus irmãos, o ano que se inicia é um cheque em branco que Deus coloca em nossas mãos. Vamos preenchê-lo da melhor maneira possível, atendendo à tríplice orientação do texto lido. Que o Senhor nos abençoe. Amém.